Bom, pessoal, a atividade de hoje faz parte do projeto Contadores de História. É mais uma das atividades. Então, hoje eu vou passar para vocês a história do livro que eu li. O livro que eu li se chama Harum e o Contador de Histórias. Harum é uma criança que vive numa cidade lá em todo mundo muito feliz. Porque lá tem um contador de histórias. E o contador de histórias dessa cidade é o pai de Harum. Um certo dia, ele perde o dom de contar histórias. Ele não consegue mais contar histórias nenhuma. As histórias dele todas vão embora. Todas aquelas histórias que ele sabia, ele não consegue mais contar. E quando ele conta, não fica boa. Porque ele contava histórias de suspense, de ação, de amor, de medo, de ódio. Então, as histórias dele vão embora. E o pai do Harum começa a ficar muito triste, porque não tem mais histórias para contar. A cidade também passa a ficar muito triste, porque não tem mais um contador de histórias para contar essa história. E não é todas as pessoas da cidade que conseguem, por mais que eles tentam, eles não conseguem contar história. Aí o Harum resolve fazer um papel de investigador. Ele sai pelo mundo afora para descobrir aonde as histórias estão, aonde as histórias nascem. Então, ele começa a sua viagem. E depois dele viajar muito tempo, ele encontra o lugar onde fica as histórias. O país onde as histórias nascem está entre a Terra e a Lua. E ele vai até esse país. Quando ele chega lá, ele olha no espaço e começa a ver as histórias se formando. E as histórias nascem como fios compridos que vão se misturando. E ele vai andando, até conseguir chegar no início de onde inicia essas histórias. E ele fica maravilhado, porque ele vê as histórias nascendo, as histórias vão se misturando e elas descem. E quando elas descem, adivinha onde elas descem? Na cidade. Quase na cidade. É na cidade. No rio. No rio. Cai no mar. Ela se mistura com a água. E quando essa história se mistura com a água, as pessoas bebem dessa água. E aquelas pessoas que conseguem beber dessa água, conseguem ser bons contadores de histórias. Então, eu fiz uma investigação também para descobrir aonde estavam as histórias que vocês contam. E através de uma experiência, eu vou mostrar para vocês aonde as histórias nascem. As histórias também nascem no mar, nascem nos rios, nascem na água. E ela vai para a torneira, ela vai para a caixa d'água, da caixa d'água para a torneira, da torneira vai para o filtro, do filtro vai para a geladeira e vocês bebem. Só que nem todas as pessoas que bebem dessa água conseguem colocar para fora todas as histórias. Hoje, quando eu colocar as histórias aqui, vocês vão ver que a história pode entrar na água. Eu vou usar essas jarras de água para vocês perceberem que essa água agora era uma água normal que os meninos buscaram no filtro lá de fora. É a água que vocês bebem todos os dias. É a água limpinha, potável, tá? Que vai transformar no mar de história. Sabe por quê? Porque eu falei para vocês que cada história tem uma cor, não tem? Então, eu fui numa loja mágica que tem lá em Jundiara e consegui comprar potinhos de história. Dentro de cada vidrinho desse tem uma história. Verdade? Jáper, vem aqui e coloca. Eu quero que vocês observem quando essa história cair no mar da história, vocês observam o que vai acontecer. Mas eu quero que todo mundo fique no seu lugar, tá? Pode colocar já. Tá bom. Era só um pouquinho. Quando for colocar, tem que colocar só um pouquinho. Tá vendo que a história não fica quieta? A história começa a se movimentar, movimentando. Uma história laranja, das histórias que nós ouvimos aqui na sala do contador de histórias, que história que vocês podem falar que é uma história laranja? Qual das histórias? Ninguém lembra? Pode ser de menino que contou? Pode. Contar.
negócio de bate-papo? Vamos ver aqui. Alana, coloca aqui, isso aqui só você tem que desafiar, viu? Essa é uma história que vamos ver se vocês conseguem identificar uma história. Só um pinguinho. Vira a mão devagarzinho, porque ela tá com o biquinho dela safado. Que cor foi essa? Roxa. Roxa ou vermelho? Chapéu de vermelho. Chapéu, lembra o chapéu de vermelho. Tem mais alguma história que lembra, assim, que envolve sangue, vermelho? Menino vampiro. Amarelo. Negrinho do pastoreiro. Negrinho do pastoreiro. O negrinho do pastoreiro que aparece aí. A história do romãozinho. Essa amarela, deixa eu fazer amarelo. Histórias que lembram sangue. Quando a gente vê o vermelho, a gente lembra dessas histórias que lembram de sangue, não é? A tia? Ô, Daniele, vem cá e vamos pingar uma gotinha desse aqui pra gente ver que história que vocês vão achar que tem essa cor. Das que nós contamos. Só tem que apertar. Olha o suspense. A história tem história que é assim, que não quer sair de jeito nenhum, né? Fica dentro da gente, fica guardada ali, e você tenta pôr pra fora, você pega um caderno, tenta contar, e ela não vai não. Aí a professora dá uma ajudinha, será que ela sai? Que história é? Isso é uma história colorida. Que cor que saiu? Essa história que nós contamos, outra Chapeuzinho azul. A tia Celina contou um pedaço da história Chapeuzinho. Contou. Mas uma história azul também, assim, história. Fala. Deu a nota nesse Chapeuzinho 2. Lançou. Eu vi. Nós vamos organizar para Eu vi. Agora, eu quero que a Amanda coloque essa história aqui. Vamos ver que história que tem essa cor. Que cor foi que saiu ali? Amarelo. Quando o amarelo encontra com o azul, ele vai mudando de cor. As histórias também são assim. Quando elas encontram uma com a outra, que elas se misturam, elas vão continuar a mesma ou ela vai virar duas histórias uma só? E aqui na nossa vasilha, aqui, no nosso mar, vocês estão vendo que ela está rodando? As histórias. Alguém misturou ela? Não. Precisou? Não. É que nem um furacãozinho. É igual um furacãozinho. Ela vai rodando e vai se misturando. Aqui já misturou história de terror, história de peixes, história da Chapeuzinho Amarela, misturou também. Vermelho. Agora eu vou... vermelho. Agora eu vou colocar aqui a Emily. Que história, vamos ver que história que vai lembrar essa daqui na hora de cair na água, olha lá. Não aperta muito forte, senão sai muito. Ó, novamente uma história que não quer sair de jeito nenhum. Nem precisou da ajuda da professora. Olha aí, ó. Olha lá o que aconteceu com aquela história. Tem história que vai caindo assim na gente, que a gente se sente tão comovido com aquela história, que aquela história vai profundamente na gente. Tá vendo o que está acontecendo? Essa é uma história daquelas histórias marcantes. Lembra da história da Silvia que a Sueli contou aqui na sala? Então, teve muita gente que se sentiu tocado com aquela história, comovida. Da Ditona também. Não, que Ditona? Eu vou colocar uma gotinha da história da Ditona. Deixa eu pôr. Vamos ver qual é a história qual é a cor da história da Ditona. Ele não sabe o que é Ditona, não. Que cor que é? Olha aí, gente, ela cai e começa a misturar, ela começa a tocar as pessoas, começa a comover, dá uma nadinha por baixo. Olha por baixo aqui, ó. Olha as histórias. Que está parecendo que tá pegando um bichinho. As histórias, às vezes, elas são tão assim, cabeludas, tão monstruosas, que é desse jeito. Aquela história da Ditona, a história da casa assombrada, né? Porque ela não falou da Ditona, ela falou da casa da Ditona. Era mais ou menos assim, ó. Comovendo a gente, sendo um suspense, não é? Agora, eu vou colocar. Existe também, além das histórias líquidas, as histórias em pó. Eu vou colocar na mão de alguns aqui, que ainda não